Meu nome é Gustavo, tenho 29 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Há 3 anos atrás eu perdi meu pai. Foi uma dor imensa para mim e minha mãe. Eu sou filho único. Eles demoraram para ter filhos. Já tinham quase 40 anos quando me conceberam. Meu pai era o companheiro fiel de minha mãe. Ela ficou sem chão quando ele partiu. Passado esse momento ruim, minha mãe, já quase chegando perto dos 70 anos, começou a entrar em uma crise de idade muito forte. Ela não se sentia bonita. Começou a entrar em desespero por estar ficando velha e por logo ter o mesmo fim que meu pai teve, a morte. Minha mãe não aceitava que um dia ela morreria, e após a morte do meu pai, isso ficou ainda pior. Eu ia visitá-la com frequência e tentava ajudá-la a passar por essa crise. Até que certa vez eu cheguei em sua casa para jantar e havia um homem sentado à mesa. Aquele homem e minha mãe estavam me esperando para jantar. Eu levei um susto. Não estava entendendo. O homem era jovem, boa aparência, musculoso, barba bem feita e cabelos negros que brilhavam com a luz. Realmente era um rapaz muito bonito. Não consegui dizer uma palavra. Fiquei parado no batente da porta e não me mexi. Minha mãe então disse: "Esse é Paulo, meu filho. Eu o conheci no coreto semana passada. Foi meu parceiro de dança durante todo o baile do coreto. Então chamei ele para jantar. Você não se importa, não é mesmo?" E eu disse que não me importava. Claro que aquilo me incomodou um pouco, mas era a vida da minha mãe. Ela poderia fazer o que quisesse. Logo Paulo se levantou e me cumprimentou, dizendo que minha mãe era adorável e foi muito amável em convidá-lo para o jantar. Eu tentei esquecer aquele momento bizarro e não ficar pensando muito nos motivos que trariam os dois até aquele momento, e aproveitamos o jantar. Paulo era muito simpático e conversamos por horas. Percebi que os olhos de minha mãe brilhavam enquanto ele falava. O jantar então acabou e eu fiquei um pouco mais com minha mãe. O silêncio constrangedor tomou conta da casa. Mas não queria que minha mãe se sentisse constrangida. Então eu peguei em sua mão e disse: "Mãe, a vida é sua. Se você estiver feliz, eu também estou feliz." Ela então me olhou com os olhos cheios de lágrimas, me deu um abraço e agradeceu. Eu então fui embora. Queria sim que aquele momento tivesse sido uma grande virada na vida de minha mãe, mas acabou se tornando um pesadelo para mim. 2 semanas depois, eu voltei a visitá-la, e quando cheguei, levei o maior susto. Minha mãe estava com uma feição muito mais jovem, sem tantas rugas, com um sorriso radiante. Até pensei que ela tinha feito algum procedimento estético. Perguntei a ela, e ela respondeu que era Paulo quem a estava deixando daquele jeito, mais jovem. E de repente, Paulo apareceu. Ela o havia chamado para morar em sua casa. 1 mês depois, eu acabei discutindo com minha esposa e resolvi ir passar um final de semana na casa de minha mãe. Quando ela abriu a porta,
Não pude acreditar. Seu rosto estava visivelmente mais jovem, algo até espantoso. De 70 anos, ela passou a ter rosto de uma mulher de 40. Eu dei um forte abraço nela e disse que estava ótima, e ela mais uma vez dizendo que era Paulo que a fazia se sentir daquela maneira. Durante aquela madrugada, eu me levantei para tomar água. Quando passei pelo corredor de frente para o quarto de minha mãe, escutei a cama ranger. Pensei comigo: ai, não quero escutar minha mãe transando com aquele homem, pelo amor de Deus. Eu então tomei água e, na volta para o quarto, percebi que a porta estava entreaberta, e conforme eu me aproximava, ela ia se abrindo cada vez mais, até que eu vi algo que não esqueço até hoje. Minha mãe estava deitada na cama de barriga para cima, com a boca aberta, e Paulo estava em cima dela. Mas sua pele não era mais humana. Tinha uma cor extremamente escura, como se fosse um plástico preto. Seus olhos estavam vermelhos e seus dedos eram pontiagudos. Da boca de minha mãe saía uma espécie de fumaça amarronzada e entrava na boca de Paulo, como se ele estivesse sugando algo de minha mãe. Eu fiquei paralisado de medo. De repente, Paulo percebeu que eu estava olhando. Minha mãe disse: "Fecha a porta." Ele então saiu de cima de minha mãe e fechou a porta. Eu corri para o meu quarto e comecei a rezar muito. Parecia uma espécie de demônio. Na manhã seguinte, na hora do café, minha mãe e Paulo já estavam sentados à mesa como se nada estivesse acontecido. Eu cheguei com os olhos estalados, me sentei e disse com a voz trêmula: "Vocês podem me explicar o que foi aquilo durante a noite?" "Filho, está tudo bem. É assim que tenho ficado mais jovem. Paulo apareceu naquele coreto e me ofereceu isso, em troca de se alimentar de minha alma." "O quê? Mãe, como assim?" "Filho, eu não quero morrer. Enquanto eu puder viver, viverei. Eu topei o acordo." Eu, ainda com os olhos estalados e sem saber o que fazer, ouvi Paulo me dizer: "Eu não obriguei sua mãe a nada, Gustavo. Mostrei as condições e ela aceitou." Eu comecei a chorar. Me levantei da mesa e fui até o meu quarto arrumar minhas coisas. Paulo então se levantou também. Não estava acreditando no que tinha visto e ouvido. Minha mãe havia vendido sua alma para uma espécie de demônio parasita que estava sugando sua alma e eu não podia fazer nada, pois ela quis aquilo. Quando saí do quarto, notei que Paulo estava no quarto de minha mãe, no canto da parede. Eu o olhei pelo canto dos olhos e vi sua forma de demônio novamente. Ele parecia sorrir para mim. Meu pescoço se arrepiou todo. Eu então fui até a cozinha, olhei para minha mãe e não disse nada, apenas saí da casa. Ela também me olhou friamente, como se não se importasse muito com a minha reação. Desde então eu não falo mais com ela. Minha mãe escolheu o destino dela. E eu é que não quero ficar perto de alguém que vive com um demônio parasita. Um agradecimento especial aos assustados que contribuíram para a realização desse episódio: Ednilson dos Reis de Paulo, Leonardo Conceição Nunes,
Você também pode contribuir para manter as atividades do Assustado fazendo uma doação de R$ 5 através da chave Pix na descrição. Siga o Assustado também no TikTok, Instagram e Spotify.